Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio WebServe. Hoje mais um programa Trabalhador em Foco, na presença da colega Ariane Alves. Muito boa tarde. Boa tarde. Mais um dia teremos uma conversa informal. Hoje o assunto será o dia a dia nosso de advogado, que a gente faz diariamente, Ontem tivemos uma conversa com relação aos cálculos, na presença do colega Everton, falando como que ele elabora, o que é necessário para a elaboração do cálculo. No nosso dia a dia, por mais que as pessoas não saibam, não tenham conhecimento, tem várias coisas, trâmites que a gente precisa proceder, tanto da parte judicial como a parte mais burocrática de atendimento, que a gente coleta as informações dos nossos clientes, a gente verifica o direito que está enquadrado quando nos é trazido os fatos, verifica a documentação necessária para o ajuizamento da ação e caso não seja uma ação judicial, seja mais no âmbito administrativo, como ocorre muitas vezes num PAD ou junto ao INSS ou na Receita Federal, N situações que nós temos, Tem várias coisas até a gente chegar mesmo lá. Muitas vezes a gente precisa esgotar muitas vezes as vias administrativas para o ajuizamento da ação. Olá, muito boa tarde, doutora Lara. Tem algumas reações na vacina aí. Hoje a pauta do nosso programa, como eu havia falado, será o nosso dia a dia como advogado, Desde o início, quando a gente faz a nossa entrevista com o nosso cliente, até o ajuizamento da ação ou com relação às questões mais administrativas, Doutora Ariane, no seu dia a dia, vamos falar um pouquinho mais sobre as situações que envolvam a parte administrativa. Eu sei que a senhora tem trabalhado nesses últimos dias muito voltado a esse sistema com relação à aposentadoria, enfim. Mais ou menos, a senhora poderia falar para nós como que é, o que é necessário, muitas vezes, os clientes trazerem, para evitar que a pessoa tenha que vir um novo dia, um novo agendamento, e possa facilitar o trabalho do advogado, Sim, primeiramente, quando ligam ou comparecem no escritório para marcar um horário, quando realmente já ligam, é bom antecipar sobre o que é até o assunto, Qual que é a primeira consulta, até para isso se inteirar um pouco mais, se inteirar e agilizar a documentação que precisa, até para otimizar o nosso tempo e o tempo da pessoa, realmente. Já chegar ali e fazendo o que tem que ser feito. Então, primeiramente, quando a pessoa vem, a gente escuta qual é o problema que ela nos traz e, posteriormente, vamos vendo a documentação necessária. Até, às vezes, a gente entrega um papelzinho, ou até encaminha via WhatsApp, agora, com o mundo da tecnologia, quais são os documentos que as pessoas precisam trazer para nós. Vai depender também da ação. Da ação, se ela ingressar, por exemplo, uma aposentadoria rural, a gente pede os blocos de nota, qualquer documento que possa demonstrar o exercício da atividade rural. Então, tem declaração de sindicato, que também pode trazer, às vezes fotos da pessoa trabalhando no meio rural. Tudo vai depender da ação. Tudo depende da ação que vai ingressar. E daí, posteriormente, a gente digitaliza todo esse documento para que a gente possa entrar no portal lá do INSS e anexar. Hoje a gente estava comentando, que a gente tem que comprimir ainda esses documentos, porque às vezes existe um limite de como que o tamanho do documento vai ser anexado no próprio sistema. Que acaba ficando pesado. Então, além da gente fazer essa ação, tem todo um trâmite antes, com agilidade de documento, digitalização, nomenclatura, por exemplo, no INSS está uma nomenclatura específica, eles pedem. Então, tem todo o requisito antes da gente realmente fazer o protocolo, que é ingressar com o pedido administrativo ou judicial. Só queria pontuar uma questão aqui também, doutor Emerson, que envolve a questão assim, da petição inicial. Muitas vezes o cliente fica assim, vai demorar ou não vai demorar. Muitas vezes demora por conta que o juiz espera para a gente emendar a ação por conta que falta o documento.
Então é muito importante esse prévio atendimento administrativo que a gente faz ali, né? Antes do ingresso da ação, para não faltar nada e o processo é o mais sério Para possível. fazer o ajuizamento, propor a ação, Isso. já acompanhando toda a documentação necessária, demanda. que não é só a documentação, dados pessoais, com relação à identidade, comprovante de residência, que são muitas vezes nas questões em que envolvam ações bancárias, necessita do contrato, necessita enfim, de outros documentos necessários para o andamento que o juiz, na verdade, ele precisa analisar os pedidos e verificar toda a documentação. E a nossa Pra inicial embasar. precisa disso, né? Nós precisamos da documentação para também embasar mais inicial, para demonstrar o direito seja da pessoa que está nos procurando, buscando nosso auxílio, nossa consultoria. Essa questão assim do contrato bancário, no caso, eu já vi ali decisões e exemplos de ações de outros advogados, né? Em que tu tem que expor o valor incontroverso, né? Que tu pretende, aliás, o valor incontroverso da ação, de clássico. O valor dos juros muito acima, tem que mostrar o valor bem certinho ali no cálculo também. Por isso que é necessário verificar o contrato, porque ali consta o valor que foi contratado, os juros que foi aplicado. Então também há necessidade também de verificar qual é o juros que está sendo aplicado junto à tabela que existe, né, no Bacen, né? E isso é fundamental, porque a gente precisa encaminhar isso para um contador para ele verificar qual é essa diferença, para justamente questionar judicialmente esses valores, né? Isso impede, por exemplo, também que a parte adversa, no caso o réu ali, alegue, né, nessa inicial, né? Que o juiz aí ele acaba também não indeferindo a ação, que ele vai ter que ingressar de novo, se tiver que parar com isso, são documentos essenciais para o processamento da ação, tem os requisitos que os advogados têm que cumprir. Tá? Não vai fugir muito disso que nós estamos falando, mas é muito importante a gente reforçar, como já houve outros programas falando sobre empréstimos consignados, ações consumeristas, né? Assim, tu terias como só apontar, doutora Alain, com relação, o que mais ou menos poderia ser entendido sobre uma cláusula abusiva, digamos assim, de forma simples, que as pessoas possam compreender o que seria abusivo no contrato, assim, no âmbito, vamos focar mais no âmbito bancário, nesses que tem empréstimos, o que seria considerado, e outra já fazendo um gancho com relação sobre o que seria uma venda casada, o que poderia ser considerado uma venda casada nesses contratos. Bom, então primeiro assim, cláusulas abusivas ou cláusulas leoninas, que se diz no Código de Defesa do Consumidor, né? São aquelas então que importam, manifesta vantagem à parte contratante, no caso. Se for uma instituição financeira ou banco, enfim. São esses contratos que a gente fala de adesão, que na verdade não há uma troca, não há como eu vou falar, no sentido de discussão, não há um envolvimento da outra parte. A outra parte simplesmente ela adere, porque ela necessita daquele valor, então ela acaba aceitando e simplesmente assinando. Isso. Não há uma compra, não há uma... Sumiu a palavra no momento? Um não diálogo. Não existe essa possibilidade. Então, essa é uma adesão com relação àquele contrato que já é estabelecido pela instituição, simplesmente só é modificado valores, porque é aplicado juros já conforme a instituição, o banco, né? E com relação, o que seria uma venda casada? Venda casada então seria assim, o consumidor contrata um produto, né, e vem outro motivo. Muitas vezes a gente já ficou em contratos, por exemplo, de telefonia, né, ou de televisão, enfim, basicamente o mesmo, que a parte contrata um plano telefônico lá e o pessoal já não e outro na conta, né? Então tu acaba ficando com os dois, então isso é extremamente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E assim, a gente vê no nosso dia a dia, muitas vezes, quando a gente vai efetuar uma compra no imóvel, eletrodoméstico, muitas vezes os vendedores acabam inserindo aquele seguro prorrogado. Então, isso também é considerado uma venda casada, né? Mas isso é importante reforçar que, se porventura isso for feito sem o consentimento, pode se valer de uma ação judicial cobrando
a devolução desses valores, Então, né? você diz assim, pega a rescisão, né, ali dessa parte A exclusão desse valor que está sendo incluído na parcela. Exatamente, Né? e a restituição do que foi pago. E É a- o que acontece às vezes de montagem de imóveis. Você compra um móvel, né? E daí quando você vai pagar, eles falam, olha, só vai ter garantia se contratar a montagem aqui da nossa loja. Caso monte por conta própria, não é garantido que a garantia seja estendida. Isso também já acontece. Muito. Tem bastante, né? Principalmente em relação ao consumo. Eu mesmo vi isso quando fiz programação, que falaram, olha, se a senhora montar a cama por conta e risco, a gente não garante que a garantia vai ser estendida. Agora, se contratar o serviço de montagem da loja, aí vai ser. Tá condicionando Condicionando a prestação de serviço. E eventualmente, se for montar e tiver com defeito ali, não vai ter culpa disso, né? Então, responsabilidade da empresa. Até saiu na ação jurídica, né? Que é abusiva a inclusão de novos serviços no plano de celular sem o consentimento do consumidor. Tá? Então, aqui é importante a gente destacar que o colegiado, né, entendeu que agregar unilateralmente serviços ao plano original modifica seu conteúdo e viola o Código de Defesa do Consumidor. Né? E também eles tiveram um entendimento que os valores que foram acrescidos na conta não seriam de 3 anos a prescrição, e sim 10. Né? E nessa ação em específico, eles ficaram limitados a 5 anos do ajuizamento da ação, porque o advogado assim pediu. Né? Mas o entendimento do STJ é por 10 anos. É uma coisa muito importante de verificar, cuidar, olhar o extrato, verificar se em algum momento você concordou com essa inclusão, ou seja, enfim, hoje em dia incluem tantas coisas, né, que, além do que a gente necessita, e verificar realmente se isso foi contratado, se houve ou não consentimento, né, no momento da contratação, que hoje em dia acabam enviando mensagens, ligando inúmeras vezes, né? E às vezes acabam incluindo e as pessoas não se dão conta, não verificam, muitas vezes não recebem a fatura, muitas vezes até é feito débito automático, ou enfim, acabam só recebendo só o código de base, e as pessoas acabam pagando sem verificar o que está sendo o detalhamento, que as pessoas hoje em dia muitas vezes não têm acesso às contas, né? Porque não vem a fatura ou extravia. E também muitas vezes o acesso é dificultado pelas empresas, principalmente de telefonia. É complicado hoje em dia a gente fazer um cancelamento, tu fica 1 hora, 2 horas, cai, interrompida a ligação, muitas vezes tu tenta os meios de internet, site, é difícil o acesso muitas vezes e acaba se valendo das ações judicialmente para, enfim, cancelar. Foi cancelado, E não foi. Posteriormente não incluído no Serasa, daí você descobre que está em inadimplência por uma coisa que já tinha sido cancelada pela operadora. E uma coisa agora que me surgiu, doutora Alan, com relação o que é mais ou menos entendido como sendo um juros legal, o limite máximo da aplicação dos empréstimos consignados e tudo mais ou menos. Isso é fixo? Como é que funciona? O senhor saberia dizer onde consta isso? Que site as pessoas poderiam ter acesso para verificar com relação a isso? Certo, então assim, os juros eles são remuneratórios e moratórios. Sim. Moratórios é aqueles que incidem através do prazo da parcela. Tá? Que, se não tem nada, que juro é no máximo de 1%, se não tem nada. E o juro moratório, aliás, o remuneratório, é aquele que serve então para a empresa lucrar, né, em cima do que foi emprestado, se for um empréstimo. Assim, o que é legal, na verdade, o juros ele é pactuado entre as partes. Né? Então, se eu fazer um negócio contigo, a gente pode fixar assim, tranquilamente, o juro para ele incidir. Ocorre que deve, então, as instituições financeiras respeitar a proximidade entre o que pratica o Banco Central. Tá? Então, vai depender muito do contrato que tu fez. Tá? Vamos supor, se for um empréstimo consignado ou financiamento de veículos,
por aí vai. Não pode estar muito acima. Vamos supor que na época da contratação lá foi pactuado 16% no mês, o Banco Central disse que é 3%, e esse juro ele é abusivo, então é passivo de revisão contratual. Com certeza esse juro vai refletir muito no final quando tu vai pagar. Isso vai fazer 84 vezes R$200, vai dar aí 10 vezes mais o que tu efetivamente contratou. Então, seria isso. Essas informações estão contidas no site. Existe uma tabela, como uma tabela, né? Isso pode ser acessado no www.banco central. Se colocar Bacen ali no Bacen, é mais fácil para a pessoa ter acesso. Quem nunca acessou, de repente, no início é meio difícil de achar localizar onde que seria a barra, enfim, onde está. Aí tem todos os tipos de. O bom, na verdade, é sempre a parte de cuidar do contrato, né? Se sentir lesado. Reforçar que sempre tenham a cópia. Sempre é disponibilizado das instituições ou qualquer outro local. Sempre que quando for contratado o serviço, seja ele via internet, que a gente faz, né, a contratação de plano de telefonia, sempre tenham a cópia. Na verdade, a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Exatamente, quando tu vai discutir alguma coisa, tu não sabe os juros que foi aplicado, muitas vezes as pessoas não sabem nem o valor que foi contratado, e também para verificar justamente se ali não está inserido uma venda casada e está sendo incluído um seguro que tu não contratou, ou seja, qualquer outro serviço que a instituição, banco, telefonia, ou enfim, que a parte está fazendo essa contratação. Por isso é muito importante ter acesso, se a empresa não disponibilizou, que seja solicitado cópia desse documento, porque isso é de extrema importância para o advogado, porque senão vai demorar mais tempo, vai ter que ser solicitado um requerimento para fornecer banco, telefonia, enfim. E é um procedimento difícil e demorado. Isso acaba atrasando o serviço, além de todo a morosidade que tem no judiciário, que a gente está enfrentando com as instabilidades do sistema, que vem ocorrendo já há bastante tempo, que muitas vezes nós somos cobrados pelos clientes, só que muitas vezes não se é divulgado toda essa situação que enfrentamos, né? A morosidade. E isso acaba sobrando para o advogado. Muitas vezes os clientes não têm essa noção com relação ao que acontece, principalmente nós estamos atrelados a um sistema, a gente, pelo menos no âmbito civil, a gente tem ações no EPROC, no sistema eletrônico do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Esse, principalmente, é o sistema que tem ocorrido bastante instabilidade, não só para o ajuizamento, mas sim para a consulta dos processos. Então, muitas vezes, o que ocorre, o atraso, não se dá pelo fato da culpa do advogado, que muitas vezes é o que mais sofre com todas essas inconstâncias do judiciário. E sabe que uma curiosidade que falou do site do Bacen, lá também tem uma calculadora que dá para simular a taxa que está sendo aplicada com a taxa que deveria ser aplicada para ver o montante que está sendo cobrado abusivamente. Lá também é fornecida essa possibilidade. Muito interessante, né? Sim, para saber, digamos, qual o doutor Alan falou, o doutor Alan falou 16%, daí lá você coloca a taxa de 16%, as parcelas, o valor da parcela e o valor total, ele resulta o valor total que está sendo pago. E daí, vendo a taxa do Bacen, você pode colocar a mesma quantidade de parcela, que ele até pode te dar o valor de parcela que deveria estar sendo cobrado de acordo com a taxa do Bacen. Daí assim, você consegue ter um controle de quão abusivo está sendo a tua... Consegue fazer essa análise com relação do valor que realmente está sendo pago, o valor que deveria estar sendo pago com base no Banco Central. Muito interessante, né? E olha, a nossa fala já chegou aos 20 minutos, estamos já no fim do programa, mais um programa, acompanhando a doutora Alain, a doutora Ariane e eu, Emerson. Agradecido por estar mais um dia aqui conversando com vocês, um bate-papo informal sobre a rotina e sobre assuntos jurídicos. E caso vocês tenham
algum assunto que queira que a gente faça um debate, uma conversa, uma explanação, como é feito todos os dias, entre em contato com a Clarice, enfim, com o WhatsApp, que está disponível no site da rádio. E muito boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.